Teorias quanto ao momento consumativo para os crimes de furto e roubo. Há algum tempo existe no direito penal uma discussão relacionada a qual seria o momento em que efetivamente caracterizaria que o crime de furto ou roubo foi cometido. Então, criaram uma teoria. A primeira teoria que eles criaram, né? Espera aí, mudar o slide aqui. A teoria da concretation. Segundo essa teoria, a partir do contato com a mão, o roubo já estava consumado. Então essa teoria, ela dizia basicamente o seguinte: tem um objeto, por exemplo, uma garrafinha d'água em cima da mesa, o sujeito chega no lugar, encostou na garrafinha de água, já cometeria o crime. Então, isso segundo a teoria da concretation. Então, essa teoria, né, foi considerado assim, absurdo assim, por ser muito imprecisa e injusta até, né, porque apenas encostar no objeto já teria cometido o crime de roubo. Então, essa primeira teoria da concretation, ela foi revogada. Então, essa teoria é basicamente isso aqui. Encostou no objeto, já cometeu o crime de roubo. A segunda teoria que veio para poder resolver esse conflito é a teoria da apreensio. A teoria da apreensio é a apreensão da coisa. Então, diferente da primeira, o indivíduo que chega no lugar tem ali uma garrafinha de água em cima da mesa. Se ele pegou aquela garrafinha, tipo assim, pega aquela garrafinha, levanta, né? Esse ato de ter apreendido a coisa, então se ele segurou a coisa, já foi considerado que ele cometeu o crime. Então essa segunda teoria da apreensão, ela diz que quando o indivíduo ele pega o objeto e levanta, ergue esse objeto, ele já cometeu o crime. Então essa teoria, ela também foi considerada muito injusta, porque apenas você segurar o objeto, você já é considerado como dono do objeto, como roubo. Não. Então ela foi revogada e existiu também, foi criada uma outra teoria, a teoria da ablatio. Essa teoria da ablatio, ela diz basicamente quando você pega a coisa e transporta a outro lugar. Segundo a teoria da ablatio, vai ser assim: digamos que você esteja em um supermercado, segundo essa teoria da ablatio, se tiver ali uma garrafinha de água no supermercado, você tirar a garrafinha, pegar a garrafinha ali na mesa, sair do supermercado, então você transferiu ela para outro lugar. Então, se você transfere ela para outro lugar, você cometeu o crime segundo a teoria da ablatio. Mas só que essa teoria, ela não foi aplicada, porque justamente por ter, tipo assim, que levar o objeto para fora. Então, se o sujeito mesmo tivesse roubado, ele permanecesse por dentro daquele mesmo local, ele não seria considerado como roubo, né? Então veio aqui para nós a outra teoria, a teoria da amótio. Segundo a teoria da amótio, para consumar o bem tem que sair da esfera de vigilância da vítima. Então essa teoria da amótio é a teoria que é aplicada no Brasil, né?
Então tem que sair da esfera de vigilância. Então você tem que, por exemplo, você está no supermercado, tem uma garrafinha de água ali em cima da mesa. Você pega a garrafinha. Se você sair da esfera de vigilância do proprietário, por exemplo, você vai num lugar que já está longe dele, então isso aqui já vai caracterizar o crime. Então tem uma súmula do STJ que fala sobre esse tema, a súmula 582, que fala sobre a teoria da morte, né? Consuma o roubo com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça. Então aqui pode ter, né, no caso do roubo, a violência ou grave ameaça, né? Então, quando houver violência ou grave ameaça, é roubo, né? Se não houver isso aqui, vai ser o furto, né? Então, consuma o roubo com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por pouco tempo, né? Então, mesmo que o indivíduo ele tenha roubado, tenha pegado e fique com ele pouco tempo, na sequência houver perseguição e recuperação da coisa. Por exemplo, né, o indivíduo ele está na rua mexendo no celular, então passa um sujeito de moto, pega o celular dele, rouba o celular dele. Só que quando o sujeito está saindo, a polícia vai e vê toda essa situação e começa a perseguir e recupera o celular e devolve ao indivíduo. Então, nesse caso, mesmo com ele ter, com a recuperação do objeto, ainda assim vai haver a penalização, a criminalização, né? Então, consuma o roubo, mesmo depois se houver a recuperação do objeto por perseguição, então vai ter a caracterização do crime de roubo. Então, isso aqui no final do artigo da súmula 582 está escrito assim: sendo prescindível a posse mansa, pacífica, desvigiada, mas prescindível é o mesmo que desnecessário, ou seja, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica e desvigiada. Então, a teoria adotada no Brasil é a teoria da amortio. Então, a partir do momento que o indivíduo subtrai para si ou para outrem e sai da esfera de vigilância da vítima, né? Então ele pegou aquele objeto, saiu da esfera de vigilância da vítima ou agiu com violência ou grave ameaça, praticou aqui o crime de roubo. Então, as teorias quanto ao momento consumativo para os crimes de furto e roubo. A primeira teoria é a teoria da concretatio, o contato com a mão. A segunda teoria é a teoria da apprehension, a apreensão da coisa. A terceira teoria é a teoria da ablatio, apreensão e transporte a outro lugar. E a quarta teoria, a teoria da amortio. Para consumar, o bem tem que sair da esfera de vigilância da vítima.